Povo de Deus, família abençoada, que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance cada vida, cada coração. Que você tenha uma excelente manhã, tarde ou noite, no seu horário que você vai assistir esse vídeo. Mas, passando aqui, né? Faz um tempinho que eu não deixo nenhum vídeo, mas passando aqui rapidinho para trazer algo que o Senhor, ele tem me incomodado, né? A respeito de... Muitas vezes nós ouvimos muitos questionamentos, né? Quando nós somos confrontados, né? Nas nossas condutas, no nosso dia a dia. E muitas vezes nós somos levados a pensar, não, mas Jesus é amor, né? É nós, crentes, que julgamos, né? Ou nos sentimos no direito de julgar a vida das outras pessoas. Mas, pensando sobre tudo isso, eu estava meditando sobre a crucificação. Sabe, o momento em que Jesus está entre os dois ladrões. E nós vamos ver isso no evangelho nos 4 evangelhos, na verdade. Mateus, Marcos e João, eles citam, né, essa passagem, esse momento da crucificação, no qual Jesus está ali com um ladrão de cada lado dele, né? E esse é um momento, assim, que Jesus, ele já tinha sofrido horrores, né? Jesus já tinha passado por toda uma sessão de tortura mesmo, né? Tinha sido chicoteado, tinha carregado a cruz, né? Até chegar a esse ponto aí de ser crucificado, tinha caído várias vezes, de tamanho era o peso da cruz e de tão flagelado ele já estava, né? Por conta de tudo que ele já tinha sofrido. E fora toda a questão psicológica também, né? A gente vê desde o princípio lá no Getsemane, quando Jesus, sabendo por tudo que ia passar, que ele fala: Pai, se possível, faça esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, quando Jesus, ele se colocou dessa forma, porque não era a vontade dele, né? Ninguém quer passar por dor, né? Essa é a realidade. Ninguém quer fazer sacrifício, mas às vezes é preciso. E Jesus entendeu que era preciso, então que a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor era determinante ali para ele. E quando nós vemos esse momento ali da cruz, onde Jesus está sendo insultado, ele continua sendo insultado mesmo depois de ser crucificado, né? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz, né? Se tu és o Filho de Deus. Então, eu aconselho vocês a lerem os evangelhos. E um dos ladrões, ele também, ele resolve também se colocar. E aí, quando ele grita também, se és filho de Deus, salva-te a ti e a nós, né? E o outro ladrão, ele faz ao contrário. Ele repreende aquele que falou e reconhece que Jesus é Senhor e Santo e que não é merecedor de estar ali. Aquele castigo que estava sendo imputado a Jesus, Jesus não era merecedor. É que ele sim, eles dois que estavam ali do lado, sim. Então ele reconhece o senhorio de Jesus, ele reconhece a santidade de Jesus. E aí ele olha para ele mesmo e percebe quão culpado ele é. E ele fala: Jesus, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. E aí você vê que Jesus, naquele mesmo momento, em meio à dor, à aflição, bastou o posicionamento daquele homem de reconhecer o senhorio e a santidade de Jesus Cristo e reconhecer o seu próprio pecado e clamar a Jesus. Jesus de imediato. Olha que coisa linda. Olha como o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele se volta para aquele homem e ele fala:
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então entenda, querido, o que eu quero trazer aqui para você? Jesus, ele é amor, ele é perdão, sim. Ele morreu para sermos perdoados, para derramar sobre nós a graça salvadora, o perdão. Mas é para aquele que reconhece. É para aquele que reconhece o senhorio, a santidade de Jesus Cristo. É para aquele que reconhece que é pecador e carece que Jesus se lembra dele. Então, o mesmo Jesus que derramou graça e perdão sobre um ladrão, não derramou sobre o outro. Entenda. Os dois tinham ali a mesma oportunidade. A oportunidade era a mesma para os dois. A atitude deles que foram diferentes uma do outro. Então precisamos entender. A mesa do Senhor está posta. O perdão de Jesus já foi estabelecido para que você tome posse, para que você reconheça. Só que se você não reconhecer que você é pecador, que você carece, que Jesus se lembra de você, que Ele te perdoe, você nunca vai receber. Então, um dos ladrões não recebeu, não porque Jesus não queria dar, não porque Jesus não tinha para ele, não porque Jesus não se lembrasse dele, mas por causa do posicionamento. Então entenda, Jesus ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Jesus não tem mais nada para fazer por você. Ele já fez tudo. Agora é você que tem que entender, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou culpado. Eu reconheço o meu pecado e reconheço a tua santidade, o teu senhorio. Lembra-te de mim, me limpa, me purifica. Senhor, lembra-te de mim. Transforma a minha vida. E quando você tiver esse posicionamento, você será transformado, você será perdoado, você será livre, você será liberto, você será salvo, você será uma nova criatura em Deus. O Evangelho de Jesus tem poder para transformar. Então você será transformado, mas é a partir do teu posicionamento em reconhecer que você é um pecador e reconhecer que Jesus é santo, Ele é Senhor e que Ele estava ali naquela cruz carregando a nossa culpa, carregando o nosso pecado. Então, entenda, querido, Jesus é amor, Ele é amor. Mas é para aqueles que querem receber o seu amor. Ele é perdão para aqueles que querem receber o seu perdão e mudar a sua conduta. Existem coisas que não adianta. Existem coisas que não é porque Jesus andava com pecadores, não é porque Jesus andava com prostitutas, não é porque Jesus andava com inúmeras pessoas tendo, inúmeras condutas de vida, que Jesus é conivente. Não. Jesus falava, vem, segue-me, não peque mais. O que mentia, não minta mais. O que roubava, não roube mais. O que se prostituía, não se prostitua mais. Sabe, Jesus, ele tem uma nova vida. Então, quando Jesus, ele está ali reunido com as pessoas que são muitas vezes excluídos da sociedade, sabe, Jesus está ali para que eles mudem de conduta, para que eles aceitem o evangelho que transforma, que eles aceitem o senhorio, o governo de Jesus. Jesus, ele quer governar, porque o governo dele é perfeito, é reto. Ele é o justo juiz. Ele tem poder, autoridade. Ele é soberano.
em todas as coisas. E Ele tem condição de guiar as nossas vidas por caminho de paz, por caminho de prosperidade, principalmente para libertação do pecado, porque o pecado é o que nos separa, o pecado é o muro que traz separação entre nós e Deus. Vamos parar de ficar nos iludindo. Ah, porque eu sou filho de Deus, porque Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Mas filho de Deus é aquele que professa Jesus como Senhor e que procura ser transformado de acordo com os princípios e o padrão estabelecido por Ele. Jesus fala assim lá em João: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Desculpa, querido. Desculpa, mas a salvação é pela graça, mas não é de graça. Ele tem um novo e vivo caminho, mas é necessário. Se faz necessário uma mudança de vida, uma mudança de conduta. Se faz necessário seguir a Jesus e deixar tudo para trás. E não pecar mais. Não ter uma vida de pecado. Jesus tem uma nova vida. Jesus, ele é a esperança. Ele vive. Podemos crer no amanhã. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele pode fazer nova todas as coisas. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, entenda. Pense no cenário da cruz. E pense que ali havia 2 homens. Pense que ali os 2 tinham a mesma oportunidade. A mesma oportunidade. E apenas um ouviu de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Então não importa o que você fez, o que você viveu, quando você se colocar numa posição, reconhecendo que Jesus é Senhor, que Jesus é santo, e reconhecendo que você é culpado, mas que você carece que Jesus se lembre de você, para que você seja transformado, Jesus vai ouvir. Não importa se ele está com dor, não importa se ele estava machucado, porque vamos pensar no cenário da cruz. Tudo que Jesus já tinha sofrido. Jesus poderia estar preocupado ali com o problema dele, com o sofrimento dele, com tudo que ele estava passando. Ele poderia estar ali, pensar somente nele. Entende? Pensar nos seus próprios problemas. Mas não, ele parou para ouvir aquele homem. Ele parou para ouvir aquele homem. Porque ele viu, não, aqui tem um que entendeu a mensagem da cruz. Enquanto o outro não quis saber. Então, o que a gente pega como exemplo? Não importa a dor que você esteja passando, não importa a circunstância na qual você esteja, seja o ouvido e a boca de Jesus quando alguém necessitar. Quando alguém enxergar Jesus em você e vier até você. Foi aquilo que aquele homem fez. Então, não seja egoísta a ponto de olhar apenas para a sua dificuldade, para a dor que você está vivendo e não ouvir
a necessidade do outro. E uma outra coisa. Se não edifica, você não precisa se mover. Porque o que o ladrão falou não trazia vida, não trazia transformação, não acrescentava. Ele trouxe sobre Jesus acusação. Então, entenda, vão ter pessoas que vão te acusar. Mesmo quando você estiver ali fazendo a obra de Deus. Fazendo aquilo que Deus te mandou. Porque Jesus estava ali naquela condição de condenado pelos meus e pelos seus pecados, fazendo o que o Senhor mandou. E aquele homem veio com acusação sobre a vida dele. Mas ele ignorou. Então, precisamos ignorar. Mas, ao mesmo tempo, mesmo no meio da nossa dor, quando alguém vem e busca o socorro, precisamos ouvir. E levar essa pessoa as boas novas, as boas notícias. Que foi o que Jesus fez. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então leve as boas novas do Evangelho. Leve as boas novas da salvação. Leve as boas novas do reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê o discernimento que você precisa para reconhecer quem é Jesus, a sua santidade, o seu senhorio e quem é você, a sua necessidade de reconhecer que é pecador e carece do perdão, da graça perdoadora, da graça salvadora de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Um beijo para vocês.